Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à série sobre história em quadrinhos. Então eu vou falar sobre essa obra aqui, a trilogia Nicopol de Enki Bilal. Bom, gente, essa graphic novel ela foi lançada pela editora Nemo. Eu já comentei num vídeo anterior, né, sobre o processo de trabalho dessa editora, né, elogiei a impressão, a qualidade gráfica. Então, bom, o que eu vou falar basicamente sobre a trilogia Nicopol? O que eu posso falar, né? Bom, gente, essa obra é considerada uma das grandes obras em quadrinhos já produzidas na Europa. O Enki Bilal, ele é um artista gráfico, mas ele também é diretor de cinema, né? Ele dirigiu alguns filmes. Eu não tenho como fugir do mesmo assunto com relação ao outro vídeo anterior que eu fiz sobre Os Companheiros do Crepúsculo. Ou seja, lendo essa obra, a gente vai cair naquela discussão, né? Será que história em quadrinhos é literatura? No caso de a trilogia Nicopol, o que chama muito a atenção, né, é justamente, né, como não poderia deixar de ser, o seu aspecto gráfico, né? O Enki Bilal, ele é um artista, né, na tradição de outros grandes quadrinistas europeus, né? Ele é muito detalhista, ele descreve muito bem os cenários, né? Os cenários são bastante detalhados, né? E ele também assim, impressiona também a anatomia, né? A anatomia dos personagens, né? Então, gente, eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com relação ao outro vídeo. Eu vou tentar tentar inserir um vídeo de divulgação da própria editora Nemo para vocês terem uma ideia do trabalho do Bilal, né? Então, a trilogia Nicopol, assim como Os Companheiros do Crepúsculo, é uma obra também bastante complexa, né? Aqui a gente vê que é uma ficção científica, tá? Eu considero a trilogia Nicopol uma obra de ficção científica, mas é um tipo específico de ficção científica, ou seja, é a ficção científica distópica, que vai focar justamente na representação de uma sociedade onde o que a marca, o que a diferencia, né, ou a que a caracteriza melhor, são as desigualdades sociais. Então nós vemos que nessa ficção científica distópica, um tema bastante recorrente é justamente essa sociedade, né, assim, que não é desigual com relação às camadas sociais, e que remete né, aos romances do George Orwell, 1984. Né, vou pegar especificamente essa obra para estabelecer um paradigma de comparação, né? Enfim, é interessante perceber também que apesar de ser uma ficção científica, né, onde nós temos, né, se passa num futuro, tem esse futuro, tem os avanços científicos. Por outro lado, nós temos aí uma camada social que domina uma outra, e essa outra ela é descrita como degenerada, as pessoas têm doenças, ela também é constituída por seres extraterrestres vindos de outros planetas. Então nós vemos que o Bilal ele vai retomar elementos bastante recorrentes no gênero da ficção científica. Bom,
qual assim seria a trama? Eu vou entrar um pouco, comentar um pouquinho sobre a trama da trilogia, né? Bom, essa graphic novel ela é constituída de 3 partes, né? A Feira dos Imortais, a Mulher Armadilha e Frio Equador. Então, na Feira dos Imortais, nós temos a apresentação dos personagens, o leitor ele é introduzido dentro desse mundo imaginário do Bilal. E assim, o que é mais interessante é justamente o quê? É justamente que, apesar de ser uma obra de ficção científica, ela vai ter um aspecto que eu diria, ela vai ter um aspecto mítico, tá? Ou seja, o Bilal ele vai reconfigurar entidades sobrenaturais que têm origem na mitologia egípcia. É um negócio bastante louco e bastante inovador, tá? Então, a trama, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o seguinte: nós temos, se passa no futuro, onde nós temos essa sociedade que é totalmente sofre de uma desigualdade social. Nós temos uma camada constituída por pessoas que pertencem à nobreza, que exploram os mais fracos, que exploram os mais pobres, e ao mesmo tempo o que está acontecendo? O governador ele está querendo se reeleger e ele está negociando com seres sobrenaturais, né, vamos chamá-los assim, que se dizem deuses porque podem conceder a imortalidade para as pessoas mortais. E é justamente isso que o governador está querendo deles. Em troca, ele vai fazer um acordo que ele vai dar combustível para essas entidades sobrenaturais voltarem ao seu local de origem. E o mais curioso é que essa nave espacial tem justamente o formato de uma pirâmide, ou seja, o Bilal ele vai, digamos assim, de certa forma, ele vai retomar aquela combinação que existe entre ficção científica e mitologia, que provavelmente tem as suas origens nas obras do H.P. Lovecraft, né? Ou seja, são criaturas extraterrestres, mas que têm poderes especiais que a tornam deuses. Dentre esses deuses, existe um que é um dos mais poderosos dele, que é o Horus, que é justamente uma entidade que remete à mitologia egípcia e tal. E digamos assim que o Horus, ele é um rebelde, né? Ele não está se conformando com aquela vida de Deus que ele tem, e ele vai buscar o corpo de uma pessoa para encarnar, porque ele quer experimentar os prazeres terrenos, mais associados aos prazeres da carne. A partir daí, nós somos apresentados ao Alcide Nicopol, né, que é o personagem principal da trama, que ele é um astronauta, e ele também é um militar, e devido a uma condenação, ele foi isolado numa nave no espaço, mas aí, através do Horus, ele volta para a Terra e o Horus se apropria do corpo do Nicopol. Então, nós temos assim momentos muito engraçados, porque é como se o Nicopol se transformasse numa espécie de fantoche do Horus. O Horus vai comandá-lo, né? Bom, então nessa primeira parte nós temos esse enfoque mais... Existe um enfoque com relação à crítica social. O Bilal, ele através dessa fantasia da ficção científica, ele vai criticar as ditaduras, né? Provavelmente porque isso também remete à sua origem. O Bilal, ele é iugoslavo, né? Ele é da Iugoslávia, um país que não existe mais justamente por causa dos conflitos armados. Eu acho que ele se naturalizou francês, né? Então ele vai criticar essas grandes ditaduras, esses regimes ditatoriais, vai criticar também a igreja, né? Enfim, vai criticar também os avanços da ciência, né? Que justamente visam privilegiar aqueles que são os mais favorecidos, né? Enfim. Bom, é interessante perceber
que a estrutura narrativa da trilogia Nicopol, ela é bastante complexa, né? Inicialmente, nós temos aqui, ela começa numa narrativa em terceira pessoa, né? Nós temos, né, os balões, tal, tudo que faz parte da estética dos quadrinhos, mas em determinado momento nós temos a inserção de notas de jornais, né, justamente para dar, digamos assim, uma verossimilidade, tornar mais verossímil os eventos que são narrados aqui. Então, nós vemos que, em termos de estrutura narrativa, o Bilal ele vai usar vários tipos de recursos, né? Ele não vai se prender a um tipo só, né? Então, basicamente, a primeira parte, né, ela vai girar em torno de uma conspiração política, né, a tentativa de adequação do Horus no corpo do Nicopol, enfim. Já a segunda parte, ela já muda completamente, já tem a estrutura narrativa dela já sofre uma mudança radical com a inserção dessa personagem aqui. Não sei se dá para vê-la, né? A mulher, essa personagem, ela chama Jill, né? Jill, ela é a personagem mais interessante de toda a trama do Bilal, ela é bastante complexa. E ela vai narrar os eventos dessa segunda parte na primeira pessoa. Então, tudo que nós vemos que acontece é pela perspectiva dela. E assim, ela é, digamos assim, um tipo de mulher fatal. Ou seja, todos os homens que se aproximam dela acabam tendo um destino trágico, né? Então, e é curioso perceber, quando eu li essa segunda parte, eu lembrei um pouco das narrativas do Philip K. Dick, que é justamente tem determinados acontecimentos aqui que a gente não sabe até que ponto eles realmente aconteceram, até que ponto isso é imaginação dessa personagem, justamente por causa do uso de drogas alucinógenas. Bom, já na terceira parte já tem uma outra mudança já, tal. O Bilal... detalhe, existe um encarte, né, que é como se ele fosse uma leitura complementar para poder entender melhor os acontecimentos da segunda parte, da Mulher Armadilha, né? Além disso, o Bilal ele quebra, né, a narrativa através de desenhos que contam também algumas coisas, tem um certo elemento de humor, um certo elemento de erotismo. É interessante também perceber, assim, né, na terceira parte, que o Bilal ele vai dialogar com a linguagem cinematográfica. Inclusive, vocês podem ver que ele utiliza muito, não sei se dá para perceber, vou tentar aproximar melhor, né? Ele usa a linguagem cinematográfica, principalmente com relação aos enquadramentos em close-up. Né? Então ele faz esse diálogo também, ele faz esse diálogo intertextual com relação à própria arte cinematográfica, à criação cinematográfica, que também vai ser um recurso de narração que ele vai utilizar, né? Essa parte também da trilogia, ela é bastante complexa, porque ela vai ser um desdobramento, a gente vai descobrir a solução de certos mistérios que estão na segunda parte. Enfim, a trilogia Nicopol, ela é uma obra em si bastante complexa, tá? O mesmo vale com relação ao que eu disse, com relação aos Companheiros do Crepúsculo. É um material para adulto, tem cenas tem cenas de sexo, não explícito, mas bastante sensuais, tem uma carga de violência bastante forte. Então, ou seja, gente, é uma obra de ficção científica, tá? E ficção científica de alta qualidade, e que ela não se esgota numa leitura só, você vai ter que relê-la mais de uma vez, e talvez todas as vezes que você vai fazer essa leitura, vai entender outras coisas, vai descobrir coisas diferentes sobre ela, né?
Enfim, é sensacional, também é outra obra-prima do quadrinho europeu. Quem gosta, vale a pena ler, né, comprar, ler, adquirir a edição. É no mesmo padrão que a outra em termos de qualidade, não se preocupem, a editora Nemo, né, novamente faz um excelente trabalho de editoração, né? Enfim, mais uma obra onde a gente vai, que também, digamos assim, ela nos proporciona essa reflexão sobre se algumas obras de história em quadrinhos podem ser consideradas literatura, tá? Para mim, isso é ficção científica pura, tá certo? Bom, gente, então fica registrado aqui meu comentário sobre a trilogia Nicopol de Enki Bilal, tá? Como eu disse, o Bilal é diretor. Ele, inclusive, fez uma adaptação do primeiro álbum, né, A Feira dos Imortais, para o cinema, chamado até de Os Imortais. Mas, infelizmente, eu assisti o filme, eu achei o filme fraco, infelizmente, porque ele não dá conta da complexidade narrativa da trilogia Nicopol. Eu acho que ela é infilmável, então teria que se fazer outras adaptações e, principalmente, ser dirigido por uma pessoa que tenha realmente, né, que consiga, né, digamos assim, adaptar e adequar muito bem a linguagem dos quadrinhos para o cinema. Tá certo, gente? Então, fica registrado meu comentário sobre essa obra incrível, tá? Então, até mais com outros comentários.